Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê, tudo bem aí? E aí? Bora conversar um pouquinho? Eu tava pensando aqui, você já teve alguma crise de identidade que você falou, gente, o que tá acontecendo comigo? Tô falando isso por quê? Porque mês de março eu vou fazer, 38 anos, e aí eu tava parando pra pensar, 38 anos, meu Deus, que será que vai ser? Desculpa. O que será que vai ser? Meu Deus, já fiz tanta coisa, mas com essa idade eu não me sinto na crise de identidade, mas eu já tive. Eu já me senti perdida. Em algum determinado momento da minha vida, eu senti totalmente sem propósito. Isso faz o quê? Uns 6 anos atrás? Sabe assim, quando você tá vivendo por osmose? Você vai lá, trabalha e vai embora. Vai cuidar de criança, vai trabalhar, volta pra casa. Não faz nada, não se diverte, não vai vivendo. Parece que você não se encaixa mais, assim, na vida que você leva, mas você não tem força pra sair. Aí você fica nessa, tem dúvidas sobre você mesma. Eu me questionava muito nessa época, assim, será que eu tô na profissão certa? Será que é isso mesmo? Uma coisa assim, eu nunca tive dúvida sobre as minhas crenças e os meus próprios valores, né? Mas assim, quando você começa a se questionar muito, até isso você põe na dúvida, né? Fala, nossa, Deus, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô assim? Por que que eu tô vivendo assim, né? A vida era tão interessante. O que que aconteceu? Meu trabalho era muito forte para mim. Maquiagem era a minha vida. Sobrancelha era o que tinha me trazido até então, né? O que tinha me carregado. E aí as coisas foram perdendo a força, assim. Eu tava indo, tava indo. Eu já tinha tido o estúdio 2 vezes. Eu já não tinha pretensão nenhuma, já não tinha mais propósito de abrir outra coisa ou não, de viver para os outros, né? Então, eu só estava fazendo o que os outros estavam me fazendo. A real é essa. Entrei num transe que eu não conseguia sair. Eu tentava uma coisa ou outra, mas nada. Me deu até um disparo, assim, para eu conseguir me entender. Foi aí que eu fiz o curso de análise de fisionomia, né? Que, para quem não conhece, é um estudo milenar que traduz muito o que a gente é como pessoa, temperamento, enfim, o que a gente carrega com a gente, tá tudo no nosso rosto, nos nossos traços, né? Então eu comecei a estudar muito sobre isso para poder me entender. E as transições da vida, né? Mudança de emprego, ou sei lá, se você perde alguém na sua vida que era muito importante por morte, né? Ou se você sofre aborto, ou se você mudou de casa, trabalho. A maternidade, então, vixe, nem se fala. Maternidade traz essa insegurança absurda de você não sabe mais quem você é. Mas tem até um estudo que explica sobre isso, né? Quando a criança nasce, a mãe realmente fica totalmente perdida, com a cabeça bagunçada, e até você se encontrar e se reencontrar, você se ver no seu próprio corpo de novo, demora, né? Mas isso a gente fala depois. Envelhecimento. Envelhecimento é um ponto que pega, né? Cada dia que passa, se você não vive a vida do jeito que você realmente acredita, vai pegar. Então, eu comecei a fazer isso. Foi daí
que eu mudei de novo. Foi aí que eu abri o estúdio e tô com ele até hoje, mas assim, eu precisei de uma força externa e interna para poder sair dessa crise de identidade, né? Porque eu estava duvidando de mim mesma, eu estava duvidando, será que é isso mesmo? Será que essa é a minha missão? Será que esse é o meu trabalho de fato? E graças a Deus eu saí dessa crise, porque é o que eu amo fazer e é isso. Ninguém vai tirar isso de mim, né? Então, eu vou aqui trazer para vocês algumas coisas que eu usei para mim mesma e lógico que você busca ajuda, buscar a terapia, buscar as forças internas, espirituais e tudo que você puder para sair dessa, faça. Mas eu me fazia algumas perguntas, eu fazia assim, mas quem eu sou, né? E o que que eu quero de verdade? Aonde que eu quero chegar? Deixa eu aceitar aqui o que está rolando comigo, não estou bem, faz parte, tem alguma coisa rolando, passei por muitas coisas. Então, se aceitar é se abraçar um pouco, né? Pensar sobre isso. E aí eu comecei a essas novas ideias, que foi aí a análise. Eu trabalhava num salão e não me sentia feliz, e aí reabri o estúdio. As coisas começaram a fazer sentido novamente para mim, né? Então, essas perguntas me fizeram pensar. Como eu sempre falo, se você não pensar, qualquer coisa que te falarem serve, né? Porque se você tiver preguiça de pensar, você não tem nem o que exigir, você só vai se torturar. Então, eu pensava muito assim, como que eu estava me sentindo antes de entrar nessa crise? E agora, como é que eu estou me sentindo? O que eu estou me tornando, né? O que não faz mais sentido para mim que eu posso deixar para lá? Então, pessoas, inclusive, pessoas que não fazem mais sentido na nossa vida, que nos fazem mal e a gente não percebe, ou percebe e deixa fazer mal também, é um agravante. Tome cuidado, né? Você tem que se apegar assim, aos seus valores essenciais. Quem eu sou, quem eu sou, se tornar uma pessoa inabalável no sentido de não quebrar os seus valores por nada nem ninguém, né? E sempre pensar assim: se eu pudesse recomeçar a minha vida e eu não tivesse medo, o que eu faria de diferente? Parece fácil, né? Mas não é. Para mim, pelo menos, foi muito difícil. E aí eu comecei a me identificar e comecei a mudar meu estilo pessoal. Eu usava roupas de um jeito. E aí, quando eu comecei nessa mudança, nessa me identificar novamente, eu mudei o meu estilo pessoal, cabelo, o tipo de maquiagem, eu comecei a rever, sabe? Como que eu me sinto bem? Como que eu quero me projetar? Aí eu comecei a ler mais, isso me ajudou também. Ler, informação, conhecimento. É o conhecimento que faz a gente crescer e a gente se diferenciar dos outros. A gente só consegue sair de uma coisa se a gente deixa essa coisa para trás. Aí a gente cresce. Se a gente fica carregando isso, ou a gente trava. Então, uma dica ótima hoje em dia é ouvir, né? Lógico, o podcast, além do espelho de preferência, né? Mas tem muitos podcasts hoje que podem ajudar, são terapêuticos, são pessoas extremamente inteligentes que fazem a gente pensar. Mas o que eu percebi é que de toda essa crise, normalmente a idade é que pega. Porque o seu corpo vai mudar, seu cabelo vai mudar, né? Vem o cabelo branco para quem aceita ou quem não aceita. Eu sou do time que não aceita, então eu vou sempre tingir. O seu corpo não vai ser mais o mesmo? Não vai ser mais o mesmo. Aí vai de você cuidar dele, né? Cuidar da sua saúde e da própria estética, né?
A idade, ela é agravante para o trabalho. Vai passando o tempo, as pessoas não vão te dando mais o valor que você merece, né? Chegam, às vezes, até a ser bem escrotas com as pessoas nos lugares, porque a pessoa ficou mais velha, o quê? Ela ficou burra por um acaso? Ela ficou inválida no sentido de ela não consegue mais fazer aquilo que ela fazia antes? Ela pode fazer um pouco diferente, mas ela sempre vai saber o que ela está fazendo. Então, a idade vai mudando e o respeito vai mudando também, não é verdade? Só que tem um ponto que me pegou a hora que eu vi uma informação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Eu pesquisei e aí eu vi um artigo dizendo que 11 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil, principalmente pelo motivo autoestima. Aí diz que 20% são mulheres, 12% são homens e 37% homossexuais com mais de 50 anos, ou seja, a crise existencial vem de acordo com o passar da idade, né? Então, o que acontece com esses 37% que são os homossexuais? Com 50 anos ou mais, a homofobia internalizada é a maior causa. Ou seja, muitos deles ainda não se aceitam. Têm medo de falar ou não conseguiram assumir, de certa forma, quem eles realmente são. Então, ser íntegro é ser livre, né? Então, tem que tomar, assim, muito, muito cuidado com a crise existencial. Mulheres, prestem atenção, principalmente com a estética, que a gente exige e acaba se sabotando demais. Aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois é. O que será que o vizinho faz para a grama dele ser verde? Ou será que é a sua visão sobre o outro? Ou é você que a autocrítica é tão forte que você se pune dessa forma? Então, se faça essas perguntas, sabe? Quem você realmente é? Não entra nessa. A depressão tá aí, gente. Nossa vida já não é fácil, é muito corrida, principalmente para quem mora em São Paulo, né, ou nas grandes metrópoles. É muito corrida, é muita informação, é muita coisa. A crise de identidade pode dar em crianças e adolescentes? Sim. Adolescência, a gente sabe que é um bichinho complicado. Sabemos. Hoje em dia, principalmente com tanta informação, os adolescentes também estão entrando muito na depressão, nessas crises existenciais, porque eles não sabem quem eles são, né? Essa geração parece que é tudo muito fácil para eles, mas eu acho que na inteligência emocional ainda pega muito, né? Você vai lá no TikTok, a informação vem ali em 15 segundos. Você acha que ele vai querer parar para ouvir 30 minutos de como ele pode se melhorar, se cuidar? Não vai, né? Então, lembra de quando você era adolescente, o que você fazia? Se você teve essas crises, como foi isso? Eu me lembro que, assim, com, sei lá, 15 anos, eu comecei a perceber um pouco mais o corpo e tal. Você se sente um ET. Você se compara muito, né, aos outros. Então, você entra em crise, sim. Mas a maturidade pode ajudar muito, né? Isso. Ou deveria, né? Infelizmente, a gente se exige demais. E aí a gente não enxerga o nosso verdadeiro potencial. Então, pense no que você quer fazer,
Começa a experimentar as coisas, novas ideias, converse com pessoas e o que faz sentido real para você. Isso só você vai saber. Só você pode fazer por você nesse caso. E lembrando que, em caso de depressão, tristeza recorrente não é normal. Toma muito cuidado, tem terapeutas, tem psiquiatras aí disponíveis para te ajudar. Por favor, peça ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Então, se você se identificou com alguma coisa, por favor, pare para pensar, tá? E lembrando que você pode mandar mensagem tanto no @Karina Saib, como no @Estúdio Karina Saib, ou ir lá no WhatsApp do estúdio. Conversa comigo, ou aqui nos comentários, se você quiser mandar, pode mandar. Manda um coraçãozinho. Eu vou amar conversar com você. Se você tiver histórias, vai ser muito importante a gente dividir essas histórias aqui, porque principalmente as transições de vida, cada um passa de uma forma. E ia ser, sim, muito legal poder conhecer um pouquinho mais a sua história e poder dividir. Então, a gente está chegando ao fim de mais um episódio e eu tô esperando por você. Beijo, beijo e até o próximo episódio.